Ei, escute, não passa esse vídeo agora não. Tem uma palavra de Deus muito importante para a sua vida nesse exato momento. Mas antes, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está assistindo esse vídeo aqui comigo. Hoje eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Deus me pediu para mim gravar esse vídeo e trazer essa palavra para você. Eu creio que essa palavra vai falar profundamente em seu coração. Mas antes de começar essa palavra, eu queria que você se inscrevesse no meu canal. Eu irei estar postando somente no Facebook esse vídeo, porque o Instagram não suporta mais de 5, 10, 20 minutos. Então entre lá no meu Facebook, para você que me segue, e irá estar o link na primeira publicação fixada no meu perfil do Facebook. E para você que me segue no Instagram, lá estará o link também do meu canal no Facebook e no Instagram. Abaixo da minha foto você verá o link do meu canal do YouTube. Se inscreva e comente aí nesse vídeo para mim saber se você está gostando dos conteúdos que eu estou postando aqui nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube. E a palavra na qual eu vim trazer para você nesse dia é o fogo da disciplina. Ou para outros também pode ser chamado de o fogo da correção ou o fogo da tribulação, que é o qual eu gosto mais. E essa palavra ela se encontra lá em Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 23. Eu irei estar tentando repartir esse vídeo em dois, para que essa palavra não fique muito grande. Eu irei estar tentando fazer a parte 2 desse vídeo, ou em um vídeo só eu irei estar resumindo os 23 versos. Lá em Neemias capítulo 4 verso 1 diz assim: E quando Sambalate se informou que reedificávamos a muralha, desgostou-se e se enfureceu muito e escarneceu dos judeus. E no verso 2 diz assim: E disse na presença de seus irmãos e dos poderosos de Samaria: Que fazem estes fracos judeus? Ser-lhes-á permitido isto? Voltarão a oferecer sacrifícios? Acabarão a obra em dia ou em um dia? Renascerão ou vivificarão dos montões de escombro as pedras que foram queimadas? E no verso 3 diz assim: E Tobias, o amonita, estava diante dele e disse: Não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os seus muros as derrubará. E no verso 4 diz assim: Escuta, ó Deus nosso, porque somos desprezados. Devolve a sua afronta sobre a cabeça deles e faze que sejam entregues como despojo numa terra de cativeiro. E no verso 5 diz assim: Não lhes encubra a iniquidade, nem seja apagados os seus pecados de diante de ti, porque te provocaram a ira diante dos seus construtores. No verso 6 diz assim: Portanto, reedificamos a muralha, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo manifestou disposição para trabalhar. E no verso 7 diz assim: Quando Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdotitas ouviram que a restauração das muralhas progredia e que as brechas já estavam sendo fechadas, iraram-se muito. E no verso 8 diz assim: E todos eles conspiraram para lutar contra Jerusalém e suscitar confusão ali. E no verso 9 diz assim: Então nós pusemos a orar diante do nosso Deus, e por causa deles montamos guarda de dia e de noite. E no verso 10 diz assim: Então disseram aos filhos de Judá:
as forças dos carregadores se esgotam e ainda há muito escombro, de maneira que não podemos reedificar a muralha. Passando para o próximo verso, no verso 11, diz assim: os nossos inimigos, porém, disseram: não saibam disto, nem o vejam, até que entremos no meio deles. Os matemos e assim faremos com que se suspenda a obra. E no verso 12 diz assim: mas os judeus que habitavam perto deles vieram e nos disseram 10 vezes: eis que agora vem de todos os lugares onde habitam para lutar contra nós. Verso 13: então distribui todo o povo por famílias nas partes baixas e abertas por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. No verso 14 diz assim: e inspecionei e me animei, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenhais medo por causa deles. Lembrai-vos do Senhor Jeová, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossas filhas, por vossos filhos, por vossa esposa e por vossas casas. No verso 15 diz assim: e aconteceu que quando os nossos inimigos descobriram que já entendíamos a situação e que o Senhor Jeová tinha desbaratado os seus planos, todos voltamos e subimos a muralha, cada um a sua tarefa. E no verso 16 diz assim: desde aquele dia em diante, a metade dos jovens trabalhava na obra, e a outra metade portava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes apoiavam toda a casa de Judá. No verso 17 diz assim: os construtores e os carregadores que edificavam a muralha estavam armados, com uma mão trabalhava na obra e com a outra empunhava a espada. No verso 18 diz assim: cada um dos construtores trazia sua espada, cingia aos lombos, enquanto edificavam, e o que tocava o chofar estava sempre junto a mim. Aleluias. E no verso 19 diz assim: então disse aos nobres, aos príncipes e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados do tramo da muralha, longe um dos outros. E no verso 20, diz assim: reuni-vos ali onde ouvirdes o som do chofar, e o nosso Deus pelejará por nós. No verso 21 diz assim: assim fazíamos o nosso trabalho desde o despontar da alva até a saída das estrelas, enquanto a metade de nós empunhava as lanças. No verso 22 diz assim: e também disse ao povo naquele tempo: cada homem com o seu servo dormirá em Jerusalém. Assim de noite trabalharemos de sentinela e de dia na obra. E o verso 23, o último verso: e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os guardas da minha casa, nem aqueles que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e quando cada um ia às águas, permanecia com uma arma à sua direita. E voltando aqui para o verso 1, no início da palavra, aonde diz assim: eu irei estar lendo até o verso 3, para estar resumindo essa palavra. E quando Sambalate se informou que reedificávamos a muralha, desgostou-se e se enfureceu muito e escarneceu dos judeus.
E no verso 2 diz assim: E disse na presença de seus irmãos e dos poderosos de Samaria, que fazem esses fracos judeus, ser-lhes permitido isto, voltarão a oferecer sacrifícios, acabarão a obra em dia, renascerão dos montões de escombros as pedras que foram queimadas. No verso 3 diz assim: E Tobias, o amonita, estava diante dele e disse: Não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os seus muros de pedras, os derrubará. Então aqui nessa palavra, já no início do verso 1 ao verso 3, nos fala que os inimigos de Jerusalém, os poderosos do exército de Samaria, estavam tentando desanimar o povo de Jerusalém a reconstruir a muralha, porque Jerusalém tinha acabado de enfrentar essa batalha, essa guerra, e tinha perdido muitas casas, tinha tido a sua muralha destruída. E todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade assim, sempre vem um desânimo, sempre vem as setas do inimigo, sempre vem as setas contrárias para nos desanimar. Assim como aconteceu com o povo de Jerusalém, eles passaram por um momento de tribulação, aonde o fogo da tribulação veio e consumiu as casas e consumiu boa parte da muralha. Mas aqui fala que o povo de Jerusalém estava se levantando para reconstruir a muralha. Quem se levanta é porque estava caído. Jerusalém foi atacada. Jerusalém foi atacada, mesmo tendo uma muralha enorme, mesmo tendo soldados, guerreiros de batalha de guerra. O erro de Jerusalém foi estar prostrada no conforto e caída na hora que os inimigos estavam armando pelejas e guerras contra eles. Foi por isso que Jerusalém foi atacada, foi por isso que os soldados dos poderosos de Samaria conseguiram adentrar na cidade, passar pelas muralhas. Ei, Jerusalém só foi atacada porque ela não estava vigiando, porque ela estava na zona de conforto, porque ela não estava posicionado, porque os soldados estavam fora da posição. Ei, sabe o que eu quero já te dizer com essa palavra? Todas as vezes que você estiver longe de Deus, fora da posição que Deus quer que você esteja, vai se levantar mesmo o fogo da tribulação. A tribulação vai vir, as provas vão vir, a dificuldade vai vir, e Jerusalém só foi pega de surpresa porque não estava na posição, porque estava distante de Deus. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Quando você está distante de Deus, você não sabe quando o seu inimigo vai se levantar, você não sabe qual vai ser o dia e nem a hora você irá saber que vai se levantar os problemas, as dificuldades. Mas eu venho como profeta de Deus, não para profetizar, mas como o alerta de Deus para sua vida. Não seja como o povo de Jerusalém, não seja pego desprevenido, não seja pego despreparado. Você irá só ser pego desprevenido e despreparado se você estiver distante de Deus, se você estiver na zona de conforto, se você estiver despreparado, fora da posição. Mas foi o próprio Deus que permitiu o fogo vir, foi o próprio Deus que permitiu a tribulação vir, mas não foi para envergonhar o teu povo, não foi para derrota, não foi para o fim eterno do povo de Jerusalém. Deus permitiu os inimigos atacar sim, Deus permitiu os inimigos se levantar sim, mas foi para corrigir o povo de Jerusalém, foi para ensinar, foi para exortar e foi para colocar na posição aonde Deus queria que eles estivessem. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão passando por momentos assim de tribulação, de dificuldades, estão nos piores dias e nos momentos piores de sua vida, e ainda tem pessoas se levantando para falar que você está sozinho nessa batalha, para falar que você não irá reconstruir o que foi destruído na sua vida, para falar que você não vai recuperar o que Deus te deu. Ei, mas eu venho te falar, Deus está permitindo esse fogo vir para te alertar.
é para abrir os seus olhos, é para te acordar, é para te avivar. Deus permitiu a tribulação vir sobre o povo de Jerusalém, permitiu sim, mas não foi para envergonhar, foi para mostrar onde estava o erro de Jerusalém, porque Jerusalém se afastou de Deus, porque Jerusalém deu brecha para o inimigo, porque Jerusalém estava fora da posição. Agora você pode entender por que esse fogo se levantou sobre a sua vida do nada? Agora você pode entender porque essa tribulação pegou você desprevenido, despreparado. É porque Deus quer abrir os seus olhos. O costume das pessoas de se aproximar de Deus, elas só se aproximam quando o problema vem. Elas só se posicionam quando a tribulação se levanta. Elas só buscam a Deus quando estão nos piores momentos. E é por isso que Deus permitiu essa tribulação se levantar contra a sua vida. E é por isso que Deus permitiu esse fogo se levantar. É para que você acorde, é para que você desperte, é para que você volte a buscar a Deus. Mas Ele não quer te envergonhar. Ele não quer que o seu inimigo vença sobre a sua vida. Ele não quer que você torne a ficar prostrado. Você só foi pego de surpresa por esses dias sobre a tribulação que Deus permitiu vir, porque você estava na zona de conforto. Os soldados que eram para estar vigiando sobre a muralha não estavam, porque eles estavam na zona de conforto. Se os soldados estivessem na posição que Deus queria que eles estivessem, daria tempo deles formar o exército e ir para a batalha fora da cidade de Jerusalém. E por eles não estar na posição, mas estar na zona de conforto, prostrados, distantes de Deus, os inimigos entrou por onde era para eles estar vigiando, por onde era para eles estar fazendo a guarda sobre os portões. É aí que está a sua queda. O Pai faz o papel dele, o Filho faz o papel dele e o Espírito Santo faz o papel dele. Cada um fica numa brecha, cada um fica numa posição, vigiando pela sua vida. E Deus também quer que você participe, por isso que Deus colocou você também para vigiar em uma brecha. Os soldados não conseguiram entrar por certos lugares, mas aonde era para os soldados estar, eles conseguiram entrar. Agora você está entendendo o porquê de tudo isso está acontecendo com você? Não foi Deus que deixou de guerrear pela sua vida, pela sua família. Não foi Deus que deixou de batalhar. Deus está na posição dele pela sua vida. Mas aonde era para você estar, você não está. Foi aí que o seu inimigo entrou. Foi aí que o seu inimigo te atacou. Foi aí que o fogo veio e consumiu tudo que você tinha do nada. E você está se perguntando, muitos estão até murmurando a Deus. Muitos estão até questionando a Deus o porquê desse fogo. Deus permitiu o fogo vir para abrir os seus olhos, porque não foi culpa de Deus de isso ter acontecido com você. Não foi culpa de Jesus Cristo, não foi culpa do Espírito Santo, foi sua culpa porque você se acomodou, porque você ficou cega espiritualmente, porque você se esfriou, porque você se afastou da presença de Deus. Só levanta quem está caído, e quem está caído é porque se esfriou, e quem se esfriou é porque afastou da presença de Deus, e quem afastou da presença de Deus é porque parou de ter comunhão com Deus, e Deus permitiu o fogo vir para te despertar. Esse desespero que você está sentindo pela presença de Deus não é à toa. É para que você desperte, é para que você tenha um avivamento na sua vida, na sua casa, na empresa que você trabalha e no seu ministério. As tribulações vêm não é para nos envergonhar, os problemas vêm não é para você se prostrar, mas é para que você se posicione, é para que você vigie. Será que você pode entender o porquê do fogo da tribulação, do fogo da disciplina? É para te disciplinar, é para te corrigir, é para te exortar. Você está fora da posição. Sim, o fogo veio, mas não veio para você continuar nessa posição de derrotado, não veio para você continuar nessa posição prostrado na zona de conforto, mas foi para você avivar, abrir os seus olhos e voltar a buscar Deus, voltar para a presença de Jesus Cristo, voltar para a posição que Ele quer que você esteja.
Nessa batalha você não está sozinho, o Pai está velando por você, o Filho está vigiando por você, o Espírito Santo está vigiando por você, cada um em uma brecha da sua vida, e aqui era para você estar, você não está. Não é culpa de Deus o que você está passando, não é culpa de Jesus Cristo, não é culpa do Espírito Santo, é sua culpa que você está passando por esses momentos. Mas você não irá ficar assim. Apenas abra o coração para a correção de Deus, para a disciplina, porque Ele irá te colocar na posição aonde você não deveria ter saído. Será que você pode entender o que Deus está te dizendo nesse dia? Será que você pode entender os planos de Jesus Cristo para você nesse dia? Será que você pode escutar a voz do Espírito Santo falando com você neste dia através desse vídeo? E no verso 4 dessa palavra diz, no capítulo 4, verso 4 de Neemias, aonde o povo de Jerusalém começou a orar a Deus. Escuta, ó nosso Deus, ó Deus nosso, porque somos desprezados, devolve a sua afronta sobre a cabeça deles e faze que sejam entregues como despojo numa terra de cativeiro. E no verso 5 diz assim, não lhes encubra a iniquidade não encubras a iniquidade, nem seja apagados os seus pecados diante de ti, porque te provocaram a ira diante dos construtores. Aqui nessa palavra nos fala quando o povo de Jerusalém começou a orar a Deus, começou a clamar ao Pai. Mas eu não disse no começo dessa palavra, mas eu irei dizer, quando o povo passou pela tribulação, quando o povo sofreu esse ataque, quem deu a direção para ele se levantar foi Neemias, porque Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém passou por uma grande tribulação, passou pelo fogo, teve as suas casas destruídas e as muralhas destruídas. E Neemias, tendo a sua família morando em Jerusalém, ele foi verificar realmente o que tinha acontecido. E Neemias, como Neemias era um homem de oração, um homem que escutava e falava com Deus, um homem que era segundo o coração de Deus, que obedecia, que fazia vontade, não saía da posição. Neemias, chegando perto de Jerusalém, analisou aonde os inimigos de Jerusalém tinham entrado. Logo após, ele foi analisar por dentro da cidade de Jerusalém. E Neemias, orando a Deus, pediu direção a Deus por onde e o que eles iriam fazer para que a cidade seja restaurada. Deus deu a direção para o povo através de Neemias para começar a reconstruir e edificar as muralhas primeiro, depois as casas. E o povo orou a Deus, pedindo Deus, repreendendo as vozes contrárias dos exércitos de Samaria, os inimigos de Jerusalém, no qual tinha atacado eles. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Orar a Deus é melhor do que murmurar. Quantos estão enfrentando o fogo da tribulação, estão murmurando, estão questionando a Deus. Ei, se você murmura é porque você aceitou as setas do inimigo. Se você murmura é porque você já aceitou desânimo. Se você murmura é porque você abriu a mão dessa reedificação. Se você está murmurando é porque você já perdeu a fé que Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida. Mas através dessa palavra eu venho te dizer, começa a orar a Deus, porque orar é melhor do que murmurar. Enquanto você ora, Deus prepara a provisão. Enquanto você ora, Deus vai na sua frente, derrotando seus inimigos. Enquanto você ora, Deus cala a boca daqueles que querem te desanimar. Enquanto você ora, Deus quebra as setas contrárias. Deus quebra os dardos inflamados, Deus quebra as flechas e as lanças que se levantam contra a sua vida e as armadilhas contra a sua vida.
Será que você já pode compreender e receber a estratégia de Deus que Ele está te dando nesse exato momento? Quando a tribulação vir, não murmure, apenas ore, apenas repreenda o desânimo, apenas repreenda a incredulidade. Apenas repreenda aquilo que te impede de prosseguir, de reconstruir, de se posicionar na presença de Deus. Muitos estão murmurando e estão até hoje enfrentando tribulações, estão murmurando e questionando a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que se afastou, foi você que deu a brecha. Mas Deus, através dessa palavra, está te dando entendimento, está abrindo seus olhos. Apenas ore e volte para a posição, porque eu faço o resto. Muitos estão perdendo, estão voltando para a posição, mas não estão orando. Estão se posicionando, mas não estão entregando nas mãos de Deus. Querem fazer vingança, querem fazer com as suas próprias mãos. E quando você coloca a sua mão, Deus tira dele e não trabalha. Será que você está entendendo o porquê que você está paralisado nessa tribulação até hoje? Apenas ore e deixe Deus fazer o resto. Apenas posicione na presença de Jesus Cristo e deixa Ele fazer o resto. Que essa tribulação irá embora e que o que você perdeu será reedificado na sua vida. Abra seu coração para essa palavra, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. E quando você se posiciona na presença de Deus para buscar, para orar, mesmo em momentos de tribulação, o seu inimigo cala a boca, o seu inimigo se assusta, porque o que o seu inimigo estava esperando de você em plena tribulação era você voltar para a zona de conforto e se prostrar diante dessa situação. Você quer que o seu inimigo se cale e caia por terra com as suas setas contrárias? Posicione em meio à tribulação, dê glória a Deus. Deus quer que você glorifique mesmo nos tempos difíceis. Você acha que Ele não está vendo o que você está passando? Você acha que Ele não está vendo essa situação, essa tribulação que você está enfrentando? Ele está vendo sim, mas Ele só está esperando você se posicionar, olhar para o céu e clamar a Ele, porque Ele irá na sua frente tirando as pedras de tropeço, Ele irá na sua frente tirando os impedimentos que te impedem de prosseguir. Será que você pode compreender o que Deus quer fazer na sua vida? Apenas ore a Deus. E no verso 6 diz assim: portanto, reedificamos a muralha, e todo o seu muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo manifestou disposição para trabalhar. E no verso 7 diz assim: mas quando Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas ouviram que a restauração das muralhas progredia, que as brechas já estavam sendo fechadas, iraram-se muito, e todos eles conspiraram para lutar contra Jerusalém e suscitar confusão ali. E sabe o que essa palavra quer dizer para você? Quando você se posiciona para batalhar com Deus na sua frente, o seu inimigo perde território. Quando você se posiciona e sai da zona de conforto, todas as pessoas que estão ao seu redor, elas vão se inspirar em você. Agora você entende o porquê desse ataque, o porquê de tudo que está acontecendo na sua casa, na sua vida? Foi porque você se esfriou. Quando você se esfria, quando você vai para a zona de conforto, todas as pessoas que estão ao seu redor fazem a mesma coisa que você fez. Mas quando você se levanta para avivar o que foi destruído na sua vida, todas as pessoas que estão ao seu redor serão avivadas. As pessoas têm espelhado em você. Você é o espelho da sua casa, você é o espelho do seu trabalho, da empresa onde você está. Quando você se prostra, todos vão se prostrar. Quando você se levanta, todos vão se levantar. Ei, os inimigos só estão ganhando guerra porque você se prostrou, e todos que estavam nesta batalha, nessa dificuldade com você, também se prostraram. Mas aqui, os inimigos de Jerusalém só iraram quando as brechas estavam sendo fechadas, porque o povo se levantou.
E quando o povo se levanta, todos também se levantam. Quando um se levanta, todos se levantam. E Deus quer que você se levante nesse exato momento, para que o que foi destruído na sua casa seja reedificado. As pessoas inspiram em você. E o porquê de todas as pessoas está passando o mês que você está passando é porque você não se levantou ainda. Se você aceita a tribulação, todos eles vão aceitar. Mas se você rejeita essa tribulação, todos eles vão rejeitar. Aleluias! Quando você ora, todas as brechas serão fechadas. Ei, Deus está te despertando para orar, para se posicionar, para se levantar nesta batalha. Quando você toma posição, o seu inimigo perde território. Será que você pode entender a estratégia que Deus está te dando através desse vídeo? Para você não ficar permanecido prostrado nessa tribulação? Para você rejeitar essas setas de desânimo? Essas vozes contrárias? Essas mentiras de Satanás? E no verso 9 diz assim: então nos pusemos a orar diante do nosso Deus e por causa deles montamos guardas de dia e de noite. Então disseram os filhos de Judá: a força dos carregadores se esgotaram e ainda há muito escombro de maneira que não podemos reedificar a muralha. E no verso 11 diz assim: os nossos inimigos, porém, disseram: não saibam disto, nem veja até que entremos no meio deles, os matemos e assim faremos com que se suspenda a obra. E no verso 12 diz assim: mas os judeus que habitavam perto deles vieram e nos disseram 10 vezes: eis que agora vem de todos os lugares onde habitam para lutar contra nós. Ei, aqui o povo estava cansado, mas estava orando. O povo estava exausto, fadigado, mas estava posicionando. O povo estava muito cansado, mas estava persistindo, estava perseverando na posição que Deus queria que eles estivessem. Ei, você só foi pego de surpresa nessa guerra, você só foi pego de surpresa pelo fogo da tribulação, você só foi pego desprevenido porque Deus não te avisou. Mas Deus não te avisou porque Ele não queria. Deus não te avisou porque você estava distante dEle. Porque os pecados, a nuvem escura que te tampa, que é o pecado, impediu com que você ouvisse a voz de Deus. E agora você sabe por que você enfrentou essa tribulação desprevenido, despreparado, porque você não esperava essa dificuldade no seu financeiro, ou porque você não esperava esse levante no ministério que você congrega, ou porque você não esperava essa tribulação na sua família e na empresa que você congrega, porque Deus não te avisou. Mas Ele não te avisou porque Ele não queria. Ele te avisou, mas foi você que não escutou, porque você se esfriou, você se afastou, você se acomodou, você foi para a zona de conforto. Só vai para a zona de conforto quem está distante de Deus, quem não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está te chamando para um posicionamento. Deus está te chamando para oração. Deus está te chamando para renúncia. Deus está te chamando para voltar a ter comunhão com Ele. Ei, e é Deus que te avisa quando o seu inimigo se levanta, é Deus que te prepara, é Deus que te reveste, é Deus que te dá estratégia, é Deus que abre os seus ouvidos e que abre os seus olhos. Aqui o povo estava cansado, aonde eu li na palavra, o povo estava cansado, exausto, mas estava orando. Enquanto eles estavam na obra, posicionados, orando, buscando a Deus, Deus enviava pessoas para alertar que os inimigos estavam se preparando novamente. Ei, quando você está na obra, é Deus que te alerta, é Deus que abre os seus olhos, Deus que abre os seus ouvidos, Deus que te prepara, Deus que te capacita. E nessa tribulação você foi pego sem estar capacitado, sem estar preparado, sem estar revestido, porque você está distante de Deus. Deus estava com tudo pronto em suas mãos para te entregar. Mas você preferiu o pecado, você preferiu a zona de conforto, você preferiu o prazer. Por isso que você está até hoje nessa tribulação e não consegue sair.
Mas Deus me trouxe aqui como profeta para profetizar sobre a sua vida. Deus irá levantar Neemias. Neemias de oração, Neemias que busca a Deus, Neemias que são ungidos de Deus, consagrados a Deus, não para falar mal de você, mas para te exortar, para te corrigir e para abrir os seus olhos e para falar onde você estava errando. Na palavra fala que os moradores de Jerusalém estavam se preparando para vigiar de dia e de noite. Muitos estão posicionados, mas só vigiam a hora que quer. Ou só vigia de noite, ou só vigia de dia. E é aí que está a sua queda, é aí que está a sua fraqueza. Quando você quer vigiar de noite e não vigia de dia, o seu inimigo se levanta e você cai nesse laço. Mas quando você quer vigiar de dia e não vigiar de noite, você vai cair no pecado. Deus está te despertando para vigiar também de dia e também de noite. A obra que Deus quer fazer na sua vida não é pela metade, é por inteiro. E você tem se paralisado, você tem ficado cego nessa obra, sem direção, sem saber o que fazer, aceitando o desânimo, está fraco, frio espiritualmente, porque você tem feito pela metade. Porque você não tem aceitado a exortação dos Neemias que Deus levantou na sua vida. Porque quando estamos errados, quando estamos fora do centro da vontade de Deus, quando nós esfriamos e paramos de buscar a Deus, Deus levanta Neemias para nos exortar muito, mas muitas pessoas acham que o Neemias não é de Deus. Muitas pessoas acham que esse Neemias veio para apontar o nosso erro, para nos acusar, mas não. Deus enviou Neemias para te exortar sim, para abrir os seus olhos. Já que você não quer ouvir a voz de Deus, Deus manda uma pessoa, Deus manda o Neemias para ficar frente a frente com você. Porque Deus irá dar direção ao seu líder, Deus irá dar direção na pessoa que comanda dentro da sua casa, na pessoa que comanda dentro do seu trabalho. Esses são os Neemias que Deus está enviando para a sua vida. Eles vão apontar onde você está errando sim, para que você volte para a posição onde você saiu. Quantos estão assistindo esse vídeo que parou de buscar Deus, que parou de orar, se esfriaram, ficaram cegos espiritualmente e se levantaram pessoas do nada para falar isso, mas são pessoas enviadas por Deus. São Neemias que são segundo o coração de Deus para falar que você se esfriou sim, para que você se aviva, para que você acorde, para falar que você parou de buscar, para falar que você saiu da presença de Deus sim, para falar que você está no pecado. E Ele irá te dar direção. Apenas aceite, apenas abre o coração, não tenta entender nem compreender. Apenas abra o seu coração para que essa tribulação passe, para que esse momento difícil na sua vida passe. Aleluias! E no verso 13 diz assim: então distribuí todo o povo por famílias nas partes baixas e abertas por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E no verso 14 diz assim: inspecionei e me animei e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenhais medo por causa deles, lembrai-vos do Senhor Jeová, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas e por vossa esposa e vossas casas. E no verso 15 diz assim: e aconteceu que quando os nossos inimigos descobriram que já entendíamos a situação e que o Senhor Jeová tinha desbaratado os planos, todos voltamos e subimos a muralha, cada um a sua tarefa. E no verso 16, para essa palavra não ficar muito grande, diz assim: e desde aquele dia em diante, a metade dos jovens trabalhava na obra e a outra metade portava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes apoiavam toda a casa de Judá.
E no verso 17 também diz assim: os construtores e os carregadores que edificavam a muralha estavam armados, com uma mão trabalhava na obra e com a outra empunhava a espada. E no verso 18 também diz assim, para essa palavra não ficar muito grande: cada um dos construtores trazia a sua espada cingida aos lombos enquanto edificavam, e o que tocava o chofar estava sempre junto a mim. Ei, nessa palavra aqui, o povo, depois de ter orado, pedir direção para Deus, ter se posicionado e Deus começado a trabalhar na obra, Deus deu mais direção, porque a obra era muito grande, a muralha era muito extensa e eram poucos os trabalhadores. Essa tribulação que você está enfrentando são poucas pessoas que estão ao seu lado. Ela é muito grande de se passar sozinho. Mas na palavra fala: então distribuí todo o povo por famílias nas partes baixas. Ei, nessa tribulação, Deus está levantando a sua família para interceder pela sua vida. Deus está levantando amigos no seu ministério. Deus está levantando pessoas para interceder nas brechas que ainda não foram fechadas na sua vida. Deus está levantando pessoas para batalhar ao seu lado, para guerrear ao seu lado, para interceder pela sua vida. Mas Deus só vai levantar quando você sair da zona de conforto, quando você se posicionar, quando você abrir o coração para os Neemias que Deus está enviando para a sua vida. Deus irá tirar esse medo que você está sentindo. Você perdeu tudo e está com medo, está achando que está sozinho, porque há muitas brechas, está frio, não consegue voltar para a presença de Deus. Não tenha medo, porque quem peleja por você nessa obra, nessa tribulação, é o próprio Deus. Apenas tire a sua mão, se posicione aonde Ele quer que você esteja, que Ele irá levantar pessoas, que Ele irá levantar a sua família, que Ele irá avivar pessoas ao seu redor e irá avivar você também. Você só está com medo porque você não está mais sentindo a presença de Deus. Você só está com medo porque você está se sentindo sozinho. Ei, quem está frio, quem não sente a presença de Deus, sente sozinho e com medo sim. Deus está reavivando a presença dele e a comunhão dele sobre a sua vida. Deus irá restaurar a comunhão que você tinha com ele. Abra seu coração, se posicione, ore, interceda e aguarde, porque Deus é que está na sua frente. Deus está levantando pessoas para interceder por sua vida. E no próximo verso, onde eu tinha lido, as pessoas voltaram ao trabalho, mesmo os carregadores cansados. Deus enviou mais pessoas, mesmo cansados, Ele voltou à batalha. Nessa tribulação está sendo fadigado sim, nessa tribulação está sendo cansativo sim, mas permaneça. Deus não irá te deixar envergonhado. Porque se você se acomodar, todos vão se acomodar. Mas se você pelejar, mesmo cansados, todos vão querer pelejar. Permaneça, mesmo que esteja grande, extenso, mesmo que esteja difícil, cansativo. Mesmo que você tenha que desenterrar tudo o que foi enterrado. Mesmo que você tenha perdido muitas coisas nessa tribulação. Mesmo que você esteja triste, permaneça. Insista, persista, porque no início da palavra fala que o fogo veio sobre as muralhas e muitas pedras que completavam a muralha viraram pó. Você tem perdido coisas, tem querido desistir, porque a maioria das coisas que você tinha, a metade se perdeu, a metade foi destruída, mas permaneça, porque Deus irá restaurar. Permaneça, porque Deus irá reconstruir, Deus irá reavivar o que foi morto, o que foi destruído na sua vida. Mas esse fogo não veio para te envergonhar. Esse fogo veio para te aprovar, para que você receba autoridade. Porque quem passa pela tribulação,
pela disciplina, pelo fogo da disciplina, pelo fogo da correção, não sai envergonhado, não sai de mãos vazias, sai com a vitória, sai honrado, sai abençoado, recebe autoridade e o mais importante, sai aprovado por Deus. Sabe por que você não foi aprovado ainda? Porque você tem murmurado, questionado e reclamado, porque você tem permanecido na zona de conforto, porque você tem permanecido prostrado. Ei, glorifica, abra seu coração e seja aprovado. Deus permitiu para te aprovar, para te tirar do conforto e para te posicionar. Aleluias! Deus prepara, Deus te capacita. E na palavra fala que os construtores faziam a obra com uma das mãos, eles punhava as suas armaduras, as suas espadas e o seu escudo, e com a outra mão eles faziam a obra. Ei, Deus está te capacitando no meio dessa tribulação. Você só esfriou porque você quis fazer a obra desarmado, porque você não fez a obra revestido, e foi por isso que você foi atacado, foi por isso que você caiu, foi por isso que você esfriou. Mas Deus está te preparando para voltar e te reavivar, mas aprovado, preparado, forjado, com armadura com a espada em uma mão e com a ferramenta da obra em outra mão. É assim que Deus quer que você esteja na posição, armado e preparado, forjado e aprovado. Assim o seu inimigo não irá te vencer. Assim o seu inimigo não irá te derrotar. Assim o seu inimigo não irá te envergonhar. E no próximo verso 19 diz assim: então disse aos nobres, aos príncipes e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados no tramo da muralha, longe um dos outros. E no verso 20 diz assim: reuni-vos ali onde ouvirdes o som do chofar, e o nosso Deus pelejará por nós. Aqui nos fala aonde estava outra brecha na vida do povo de Jerusalém, onde estava o erro, onde estava a queda deles, porque eles estavam passando muito pelo fogo da tribulação e porque eles estavam sendo derrotados pelo inimigo deles, porque eles estavam separados. E aonde tem separação tem divisão, e aonde tem divisão Deus não opera, Deus não trabalha. O shofar aqui representa a palavra nos representa a comunhão, e Deus quer que você tenha comunhão com as pessoas, mesmo que elas estejam cansadas, mesmo que elas sejam mais fracas que você, mesmo que elas ainda não estejam preparadas, mas tenha comunhão, porque aonde não tem comunhão tem divisão, e aonde tem divisão Deus não opera, e aonde tem divisão tem brecha, e aonde tem brecha o seu inimigo te ataca, e aonde o seu inimigo te ataca vem o fogo da tribulação. E se você não estiver em comunhão, você vai cair sim. Você vai enfrentar o fogo da tribulação de novo sim, o fogo da disciplina de novo sim. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? E no verso 21 diz assim: assim fazíamos o nosso trabalho desde o despontar da alva até a saída das estrelas, enquanto a metade de nós empunhava as lanças. No verso 22 diz assim: e também disse ao povo naquele tempo: cada homem com seu servo dormirá em Jerusalém, assim de noite trabalharemos de sentinela e de dia na obra. E aqueles irão trabalhar de dia e de noite, vigiando, orando, perseverando. Mas Deus que irá capacitar. Se Deus exigiu isso para o povo através de Neemias, Deus que irá capacitar. Esta obra, essa guerra não está pesada. É porque você está fazendo sem Deus. Coloque-se na posição de Deus, que Deus vai te capacitar para fazer mais do que você já estava fazendo. Você não irá se fadigar, você não irá se cansar, porque Deus irá colocar pessoas em um turno e você em outro para fazer a obra. Você não está sozinho.
Deus irá te capacitar. Deus quer constância nesta obra. Deus quer constância na sua casa. Deus não quer que você busque a Ele só na igreja. Deus não quer que você busque a Ele só quando você está em comunhão com os irmãos, mas Deus quer constância. Deus quer que você vigie de noite, de dia e de noite, porque o seu inimigo está se levantando no momento que você não vigia. Seu inimigo prepara pelejas e batalhas contra a sua vida nos momentos que você está desprevenido. Deus quer constância. E no último verso 23, para encerrar esta palavra, diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os guardas de minha casa, nem aqueles que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Quando cada um ia às águas, permanecia com a arma à sua direita. Ei, a comunhão gera força. A união gera vitória e Deus quer constância da sua parte. A união não permite o cansaço tomar conta, porque quando você estiver fadigando, o outro se posiciona no seu lugar para interceder na brecha que você estava quase abrindo para o seu inimigo. Será que você já entendeu? Será que você pode entender o que Deus quis dizer para a sua vida através dessa palavra? Você só está enfrentando essa dificuldade, essa perseguição, essa calúnia, essa mentira sobre o seu nome, esse levante, essa tribulação, esse fogo sobre a sua vida, é porque Deus quer que você volte para a presença, é porque Deus quer que você se posicione, é porque Deus quer que você busque Ele mais, Deus quer que você se proste na presença dele mais. Você só está enfrentando toda essa dificuldade, todo esse ataque, esse levante, porque você se afastou dele, porque você não está na posição que ele quer que você esteja. Volte para a posição, porque as tempestades vão se levantar, o fogo vai se levantar, mas Deus irá te avisar e você não vai estar sozinho. Deus irá abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos para que você escute e veja, mas você não irá perder. O fogo não irá te consumir mais uma vez, porque Deus irá te avisar, Deus irá colocar pessoas ao seu lado, Deus irá te revestir com armadura, com poder, com autoridade, com ousadia sobre essa tribulação. Deus está te avivando para que você volte. Deus está te capacitando. Deus está te levantando para comunhão. Receba essa palavra em nome de Jesus. E aqui eu encerro essa palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe Deus te usar. Se inscreva no meu canal e comente abaixo desse vídeo, na descrição, se você está gostando do conteúdo desse canal. Eu atrasei para trazer essa palavra porque teve os imprevistos pessoais e eu dei uma atrasada para estar trazendo essa palavra. Mas muito obrigado por você que está até agora comigo. Deus abençoe.